Sr. Ministro de Estado e da Economia, tem um conjunto de questões que lhe gostaria de colocar relativamente à TAP, não em relação à reestruturação, mas àquilo que é o impacto da TAP na nossa economia. E o Sr. Ministro é Ministro de Estado, e esta primeira questão tem a ver precisamente com esse facto. É que o que sabemos hoje é que, em período de pandemia e por um governo de esquerda, nós teremos na TAP aquilo que é o maior despedimento público desde o 25 de abril de 1974. Sabemos também que esse despedimento público tem uma cara e tem um rosto, e chama-se Pedro Nuno Santos. E pergunto, Sr. Ministro, depois de ter ouvido ontem o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter ouvido hoje o Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se o Governo mantém a sua confiança no Ministro das Infraestruturas. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu, como sabe, não tenho sob a minha responsabilidade o acompanhamento do dossiê da TAP. Mas posso lhe dizer o seguinte. A TAP, como todas as companhias aéreas mundiais, e particularmente todas as companhias aéreas europeias, preparou um plano de reestruturação face à situação de mercado que está criada. Esse plano de reestruturação foi acompanhado no Governo pelo Ministro das Infraestruturas e das Habitação e pelo Ministro das Finanças. Esse plano foi colocado à apreciação do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros apreciou o plano em duas perspectivas. Primeira perspectiva, é ou não a TAP uma empresa estratégica para a economia portuguesa que justifique que procuremos manter esta companhia ao serviço de Portugal e da economia portuguesa? E a resposta foi sim. A segunda resposta é esta. Há ou não perspectiva e condições e meios para colocar a TAP num caminho de sustentabilidade económica e de viabilidade a longo prazo? E naquilo que o Conselho de Ministros pôde apreciar, o plano que lhe foi presente e que agora terá que ser discutido com a Comissão Europeia, é um plano que aborda todas as questões relevantes, desde as estimativas de tráfego até aos custos e à capacidade operacional da empresa, para permitir ao Governo perceber que o apoio que se possa justificar a uma empresa estratégica não é feito sem assegurar que essa empresa se mantém viável a longo prazo. E nessa matéria, todo o Governo está solidário. E era isso que lhe queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar ao tempo do PAN. Não, o CDS ainda tem tempo. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda em relação à TAP e em termos daquilo que é o impacto económico, era importante perceber, e eu penso que ainda ninguém conseguiu, e o Sr. Ministro seguramente poderá transmitir isso aqui no Parlamento, é preciso explicar aos portugueses porque é que é preciso injetar tantos milhões naquela empresa, tantos milhões na TAP. Qual é o impacto económico disso? Qual é o impacto que a TAP tem na nossa economia? Não será seguramente só para preservar postos de trabalho, mas há todo um conjunto de implicações económicas que é importante explicar. E por isso, Sr. Ministro, coloco-lhe essa mesma questão. Simultaneamente ainda, e para terminar o tema da TAP, perguntar-lhe se, na perspectiva do Governo, a TAP, depois de passar esta mesma trajetória e esta mesma reestruturação, se a TAP deve ser pública ou deve ser privada. Qual é a intenção do Governo? Se é abrir depois o capital a privados, se é manter a TAP com a estrutura acionista e a representação do Estado na dimensão que tem atualmente e que vai ter também ainda brevemente, e perguntar-lhe também, porque fala-se muito na TAP e na nacionalização, se é compatível a nacionalização da TAP com aquilo que são as regras da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Como há de perceber, não lhe vou responder sobre o plano de reestruturação da TAP, até porque ele já foi discutido e apresentado aos vários grupos parlamentares, tanto quanto sei, e será publicamente apresentado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas hoje mesmo. Aquilo que posso dizer-lhe, como Ministro da Economia, é que, quer com o Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia, quer com uma consultora internacional, a McKinsey, estivemos a fazer a avaliação de quais são os setores críticos para o crescimento da economia portuguesa em função do impacto que a pandemia está a ter. Quais são os setores, quais são as empresas em que devemos concentrar a nossa atenção, porque a desaparecerem, o prejuízo para a economia portuguesa no seu todo seria muito elevado. E posso lhe dizer que ambas as análises coincidem nisto. O setor do transporte aéreo é dos mais críticos para o futuro da economia portuguesa. E a TAP é provavelmente das empresas mais importantes para o país. E isto pode-se caracterizar de várias maneiras. Repare, nós dizemos que precisamos de mais auto-Europas. É importante termos a auto-Europa, é importante, mais do que antes de atrairmos outras auto-Europas, é preciso manter a auto-Europa em Portugal. É uma empresa que o ano passado faturou 3.700 milhões de euros. É uma empresa que o ano passado foi uma grande exportadora, teve exportações muito significativas. É uma empresa que puxa por um conjunto de fornecedores nacionais que incorporam componentes nos produtos que vendem para fora. Se comparar com a TAP, deixar de desaparecer a TAP era como deixar de desaparecer a Auto-Europa ou pior. A TAP faturou o ano passado 3.400 milhões de euros. A TAP, o ano passado, fez compras a 1.700 empresas portuguesas. E não estou a falar de combustível. Alimentar cadeias de valor importantes foi muito significativo. A TAP é uma das maiores exportadoras nacionais. Sempre que um americano voa dos Estados Unidos para a Itália, para a Grécia, para a França, usando a TAP e usando o hub de Lisboa, está a aumentar as exportações nacionais. Sempre que um português viaja para o estrangeiro numa companhia aérea, são as importações. Portanto, a TAP contribui muito para a economia nacional e para o emprego qualificado em toda a cadeia de valor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do CDS e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, por favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Trago-lhe aqui outro tema que tem a ver com as moratórias bancárias e aquilo... Está muito nervoso. Eu sei que o Partido Socialista está muito nervoso com a TAP, mas os portugueses também estão nervosos para saber exatamente o que é que vai acontecer na TAP, Sr. Deputado. Mas digo-lhe, Sr. Ministro, e agradecer-lhe as suas respostas, que gostaria de ouvir o Sr. Ministro sobre aquilo que é o impacto das moratórias bancárias naquilo que vai ser o próprio sistema bancário. Nós sabemos que em setembro do próximo ano terminam as moratórias bancárias. Estas moratórias bancárias têm tido um impacto naquilo que é o balanço dos próprios bancos, como o Sr. Ministro sabe, como ao nível daquilo que é a remuneração pelo facto de não terem os juros provenientes dessas mesmas moratórias. E, portanto, isto cria um desequilíbrio nos balanços dos próprios bancos. E, portanto, gostaria de saber, Sr. Ministro, que, por um lado, o que é que se prevê e a preocupação que o Governo tem ou não tem com aquilo que é o sistema bancário, e, por outro lado, saber também, naquilo que são as moratórias que existem para as famílias e para as empresas, e no caso das famílias, há cerca de mais de 500 milhões de euros que as famílias deixaram de pagar ao abrigo dessas mesmas moratórias. A pergunta que eu lhe coloco é também, no dia 1 de outubro, essas famílias podem não ter a capacidade de poder continuar a suportar esses mesmos valores. E, portanto, Sr. Ministro, esta é uma preocupação que o CDS tem e, portanto, gostaria de ouvir a sua resposta, sendo que, penso que tem 13 segundos, eu posso-lhe transferir o resto do tempo que tinha para mais questões, que são 23 segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Moratórias bancárias, obviamente, foram uma medida muito importante. O Governo está muito atento a isto. O Governo está muito preocupado com a situação do sistema bancário, porque o Governo sabe que a instabilidade no setor financeiro é instabilidade a prazo na economia e nas finanças públicas. E, por isso, estas matérias têm que ser tratadas com muito cuidado. Aquilo que o Governo pensa é que, durante o próximo semestre, depois das empresas fecharem as contas, devemos ter uma solução sistémica de capitalização e de reforço dos capitais próprios das empresas para evitar que estas entrem em incumprimento e contaminem o setor bancário. Também sabemos que na própria Referência Europeia estas questões estão a ser observadas com grande atenção porque o problema não é exclusivamente português. Obrigado.